39 ao 46. Então, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Josafá. Deus abençoe, irmão Josafá. Amém, irmã. Deus abençoe também. Amém. Bom, como a irmã anunciou, todos com a palavra de Deus aberta. Lucas 22, versículo 39 ao 46. Aqui na minha Bíblia tem um título que diz Getsemane. Vamos ler, irmãos. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e chamou-os dormindo e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos irmãos, esta passagem aqui está relatando momentos antes do Senhor Jesus ser levado preso e então dar início à consumação de sua missão, que é morrer em nosso lugar. E ele não vai só morrer, ele vai morrer como um bandido. Ele vai ser trocado por um bandido e vai morrer na pior pena que tinha dentro da lei de Moisés, que era um madeiro de cruz. O madeiro de cruz é uma sentença dada para pessoas que eram malditas, pessoas que blasfemavam, pessoas que eram rebeldes, pessoas que causavam qualquer dano espiritual à igreja. Essas pessoas morriam com morte de cruz. E foi dessa forma que fizeram com Jesus, para passarem a mensagem para todos que estavam assistindo. A ideia era transmitir uma mensagem que este homem é maldito, não sigam, não dê ouvidos ao que ele diz, a tudo que ele ensinou, jogai por terra. Essa era a ideia dos fariseus e dos sacerdotes, transformar Jesus em uma blasfêmia. Bom, aqui nós temos o local, o ambiente, que é um jardim onde Jesus habitualmente ia para fazer as suas orações. E o que acontece aqui é uma situação, momentos antes de sua prisão e de sua crucificação. Jesus está prestes a enfrentar sua missão final, ou seja, o sacrifício redentor, a prova máxima do amor de Deus. Deus ele já demonstrou o seu amor nas Escrituras, irmãos. A gente vê vários relatos que Deus demonstra o amor ao ser humano. Quando Adão e Eva pecam, Deus mata um animal e cobre eles com uma vestimenta. Ali Deus está manifestando o seu amor. Ele está cuidando dos filhos dele, ainda que pecaram, e ele sabe que vai ter que colocá-los para fora. Deus também manda Noé construir uma arca. Por que ele faz isso? Por amor. Ele quer salvar Noé e sua família, por amor. Deus vai no Egito, leva um homem para lá chamado Moisés, e lá ele manifesta várias obras de amor, vários sinais para mostrar o quanto que ele ama aquele povo. E ele tira aquele povo de lá. Ele tem paciência com aquele povo e vai levando o povo pelo caminho até colocar eles na terra que ele prometeu dar. Tudo isso, gente, são obras de amor. Mas por último, ele manifestou a sua obra de tal maneira que nenhuma dessas outras
podem se igualar. Qual? Ele mandou o Filho vir morrer por nós. O Filho é a coisa mais preciosa que um pai pode ter dentro de sua casa. É aquilo que ele não troca, é aquilo que ele não vende, é aquilo que ele não negocia. Se a casa pega fogo e você não puder sair com nada de dentro, só puder pegar uma coisa, você pega seu filho. Para você entender que Deus te deu e deu para nós aquilo o que ele tem de mais valor no céu, de mais precioso no céu. E não é qualquer filho. É um filho obediente. É um filho do amor. E Deus mandou para que pudesse nos salvar. Essa é a última grande e a maior de todas prova de amor de Deus por nós. Como se está registrado pela fala do nosso próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá está falando, amou o mundo de tal maneira. Quer dizer, de forma imensurável. Então aqui, irmão, o ponto dessa pregação é o verdadeiro sofrimento de Jesus Cristo aqui nesse monte, irmão, do Getsemane, não foi um medo de morte física. Muitas das vezes a gente lendo aqui, a gente vai entender, nossa, Jesus está com medo de morrer. Jesus sabe que aqueles homens maus vão... É óbvio que isso também vai gerar um certo receio, mas não é disso que se trata aqui. Mas é a antecipação, irmão, da separação temporária de seu pai. Algo jamais experimentado por ele desde a eternidade. A gente acha que Jesus está com medo de morrer, mas não é isso. Vai acontecer algo com ele que nunca aconteceu antes. Desde toda a eternidade, nunca aconteceu antes. Como a nossa irmã Esther falou na oração, eu e o Pai somos um. E o que ia acontecer quando ele morresse na cruz? Deus teria que se ausentar dele, algo que nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu antes. Para a gente entender que o que não se trata de medo da morte, Jesus por acaso poderia ensinar algo que ele não faz? O que é uma pessoa que ensina algo que não faz? É um hipócrita. O que Jesus Cristo disse sobre os fariseus era, olha, dê ouvido a tudo que eles falam. Ou seja, eles estão falando correto, eles estão ensinando a lei. Mas não proceda com o que eles fazem. Ou seja, não procedam com as mesmas obras. Por quê? Eles ensinam, mas não fazem. São hipócritas. E o que Jesus ensinou? Lucas no capítulo 12, eu até separei aqui, Lucas no capítulo 12, versículo 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temei os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. O que Jesus está ensinando aqui? Não ter medo da morte. Em outras passagens também ele fala, né, fiquem em paz, vocês vão ser perseguidos de todas as nações e alguns de vocês vai ser até morto. Mas aquele que matar vocês, cuida que vai estar fazendo um serviço para Deus. Ou seja, Jesus chama isso de serviço para Deus. Por quê? Porque se a pessoa tirar a nossa vida, irmão, aí é o momento da nossa vitória final. Nós não devemos mais nada. Nós não devemos temer a morte, porque nada de mal vai acontecer conosco depois da morte. Quem tem que temer a morte é quem está em dívida. Como Jesus falou, temem aquele que pode tirar a sua vida da carne e ainda pegar a sua alma depois que você morreu e jogá-la no inferno. Então, primeiro ponto, Jesus não está com medo da morte. Não é isso que está agoniando Jesus Cristo. Para você entender, meu irmão, nós sofremos também, só que o nosso sofrimento é oposto ao sofrimento de Jesus. Depois que você entende o que é evangelho, a gente entendeu,
é convertido. Jesus encheu o nosso coração com o Espírito Santo, mas a gente ainda está num corpo de carne. Então nós ainda estamos sujeitos a pecados e tentações. E o que a gente tem que fazer para não pecar mais? Para parar de pecar? A gente sofre, a gente agonia, a gente ora, a gente jejua. Dá vontade de mandar a pessoa ir para aqueles lugares, porque você fica bravo, porque o camarada está te xingando, ele está te ofendendo, mas você lembra de Jesus e segura e não fala, você está sofrendo. Ou seja, nós sofremos para nos separar do pecado. Jesus sofreu para separar de Deus. Olha a natureza inversa da nossa. Eu não sei se você está entendendo. Jesus está grudado no Pai e na santidade, ele não peca, não existe pecado nele. Mas ele precisa se separar como se fosse um pecador. Enquanto nós lutamos, irmão, a gente sofre para separar do pecado e ao mesmo tempo esse sofrimento é para fazer com que a gente se aproxime de Deus. Jesus era o contrário. Ele teve que sofrer para suportar a separação de Deus e tornar-se um pecador como nós. Esse é o sofrimento de Jesus Cristo. E olha o que ele se submeteu. Ele nos amou tanto, mas tão grandemente, que ele teve que deixar até aquilo que ele mais amava: separação do Pai, a glória do Pai. O amor de Jesus está no Pai, o amor do Pai está no Filho. O Evangelho trata-se de uma comunhão entre Pai e Filho. O Evangelho está contando uma história maravilhosa de amor, uma valsa entre Deus amando o Pai, o Filho e o Filho amando o Pai. E ali, e a gente sendo os beneficiários desse grande amor. Então, irmão, Jesus começa a se entristecer aqui. Ele se entristece e angustia-se demais. Porque ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo em outras palavras. Aí a gente começa a tentar deduzir outras palavras para ficar mais fácil. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: Pai, se tiver como concluir essa missão sem que eu precise me separar de ti, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, faz a sua vontade. Se submeteu à vontade de Deus. Ele se coloca debaixo da mão de Deus e fala: faça sobre mim a sua vontade. E ali, irmão, Jesus, a angústia é tão grande, tão terrível, que é algo sobrenatural. É o Espírito se angustiando dentro da carne de Jesus Cristo, a ponto de fazer com que o suor se transforme em gotas de sangue. Algo sobrenatural que nós não íamos poder explicar. E uma das mensagens que essa passagem está passando aqui para nós é que nós, gente, os cristãos, muitas vezes focamos apenas na dor física, mas o sofrimento de Cristo, aqui nesta passagem, trata-se da ruptura da comunhão dele com o Pai. Irmão, sabe o que é você abandonar a casa do seu pai e ir embora como se você fosse um filho rebelde? Quando o pai te coloca para fora de casa num dia de chuva e de frio e fecha a porta e fala: vai embora, você não merece a minha casa. É mais ou menos esse sentimento que Jesus está provando, o nosso sentimento. É isso que nós somos. Nós merecemos isso. E ele sofreu a nossa dor em nosso lugar. A nossa dor, para nos salvar.
e poder levar-nos ao Pai. E ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Gente, cálice na Escritura, muitas das vezes, foi usada diversas vezes na Bíblia para mostrar a ira de Deus. O cálice muitas vezes é usado como ira. A gente vai ver em Apocalipse as taças que serão derramadas da ira de Deus, que são cálices. Lá no Salmo 75, eu separei aqui para nós ler, tá falando o seguinte: mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto e está cheio e misturado, e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra aos sorverão e beberão. Ou seja, ele vai dar o cálice dele a todos os ímpios da terra. Trazendo essa passagem para a gente entender que ali trata-se da ira de Deus, ou seja, a ira de Deus vai cair sobre Jesus Cristo. E essa ira, primeiramente, ela culmina na separação da comunhão do Filho com o Pai. Jesus será separado do Pai. E pela primeira vez, Jesus experimentaria o que significa ser separado da presença, da santa presença de Deus. Irmão, nós não sentimos nada. Por quê? Já estamos separados do Pai desde o nosso nascimento. A gente não sente. A gente está no pecado e nem sente mais. Jesus não. Jesus é santo e está completamente e totalmente ligado ao Pai. Jesus é o Pai. De tamanha comunhão, a gente não consegue fazer essa separação entre eles dois. Mas aqui, irmão, está acontecendo isso. Jesus Cristo está sendo separado do Pai. Ele está experimentando o que nós somos agora, mortos, pecadores e separados de Deus. E isso causou nele grande aflição. E isso aconteceu, irmão. Na onde isso cumpriu? Na cruz. Lá em Mateus, no capítulo 27, 46, está falando o seguinte: Jesus, quando cumpre aquilo que ele mais temia, cumpriu. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus se retirou. E por que Deus se retirou, irmão? Porque Deus não habita onde tem pecado. Neste momento é o sinal: Jesus recebeu o pecado da humanidade. Todos os que creram nele, naquele momento o pecado está indo sobre ele na cruz. E ali o Espírito Santo, Deus se retira dele e deixa Jesus Cristo como um homem, verdadeiro homem, carne e osso, e imergido no nosso pecado. A diferença ainda é essa: não são os pecados dele, são os nossos, que foi para cima dele. Mas Jesus Cristo foi obediente, irmão. Obediente até o fim. Como está aqui no versículo Lucas 22, 42. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus Cristo, mesmo diante da dor, da separação, Jesus, ele se submete à vontade de Deus. Ou seja, Jesus é o nosso guia. O que significa guia? Aquele que vai nos ensinar o caminho. Irmão, não desista. Ainda que esteja difícil, ainda que seja dolorido, é difícil abandonar coisas e costumes, porque está ligado estritamente dentro de nós. Mas nós devemos, e Deus já te deu a força para isso. Qual é a força? É o amor. Ele encheu o seu coração de amor por Deus e por Jesus. Esse amor não vai te deixar sozinho mais. Esse amor vai gritar dentro de você quando a gente fizer coisas erradas. É esse amor, essa é a força maravilhosa que Deus colocou no nosso coração. A obra dele é tão linda. Como que a gente podia explicar? Eu sou corrigido por amor. Eu sou corrigido com amor. Jesus, Deus me encheu de amor por Jesus. Quando ele me fez entender o evangelho e a graça, ali ele encheu meu coração de amor.
A irmã que está aqui testemunhou ainda hoje, a irmã Eunice, ela creu. E no dia em que ela creu, Deus encheu o coração dela do Espírito Santo. Ela foi convertida. E ela me mandou mensagem chorando, e mandando mensagem chorando. Josafá, eu estou ouvindo a pregação, eu estou chorando, é a sua pregação, é você que está pregando. Não, não é a minha pregação, é o Espírito Santo que encheu o seu coração. É o amor que está abundando dentro de você. Esse amor é o sinal de que Deus te recebeu. Deus, Ele recebeu o teu pedido de perdão e o seu pedido de misericórdia. E Ele veio morar dentro de você através do Espírito Santo da graça. É o amor, irmão. Nós nem amar sabemos. Se não fosse o Espírito Santo, nós não íamos estar aqui, nós não íamos amá-los, você não ia estar sentindo o impacto dessa palavra. Isso que você está sentindo, se você está sentindo algo dentro de você agora, entenda, é o Espírito Santo que está dentro de você, que faz você sentir isso. Isso não é uma palavra, não é uma conjectura, isso é bíblico. Romanos capítulo 5, versículo 5, porque Deus não é Deus de confusão, porquanto Ele derramou em nossos corações o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. A passagem bíblica está falando, sabe o amor que você tem agora? Esse amor divino. Esse amor não é o amor terreno, é um amor divino, é amor diferente. Esse amor é o Espírito Santo que Ele colocou dentro do seu coração. O Espírito Santo vem do céu, irmão. Tudo que vem do céu transmite amor. E o Espírito Santo é a própria fonte do amor. E aqui, irmão, nesse jardim onde Jesus costumava ir orar, a gente não sabe se estava frio, se estava neblinando, se estava muito escuro, mas Ele estava lá por nós. Deixou tudo, deixou a glória do Pai para se transformar em pecador por nós, porque Ele sabia que a morte dele era necessária para nos lavar, nos santificar daquilo que nós mesmos fizemos de errado, para poder levar nós de volta para o Pai. E esse amor, irmão, que nós temos por Deus, de querer estar com Deus, de querer amar a Deus, de querer ver um dia a Deus e abraçar a Deus, irmão, esse amor é recíproco. Tenha certeza, Deus também está ansioso para nos abraçar. Como uma mãe que não vê o filho há muitos anos, ou um pai. Eu não sei se vocês já viram na internet, hoje mesmo eu vi e me emocionei, o pai conversando com o filho pelo celular e querendo falar com o filho, e o filho estava atrás dele. E ele falava com as pessoas, ele não está falando, eu não estou ouvindo ele. Aí ele vê o filho, ele chora, ele abraça o filho. Você acha que Deus, irmão, não está ansioso para ver todos nós salvos na sua glória? A Bíblia fala que Ele tem um amor maior do que o amor de uma mãe. Mas agora, Ele não pode se chegar perto de nós, porque a santidade que exala dele é tão grande que nos consumiria. E Ele sabe disso, por isso Ele mandou Jesus para cobrir nós com o sangue do Filho dele. Para cobrindo o sangue, aliás, nos cobrindo com o sangue do Filho, Ele então limpasse de nós e eliminasse todo o pecado. E quando Jesus vier e o nosso corpo for transformado e removido de nós a natureza pecaminosa, estaremos então prontos. Jesus Cristo vai deixar nós prontinho para entrar na glória e estar com Deus, e Deus nos receber com alegria e com amor, os filhos que Ele salvou. Vai ser uma festa grande, irmão. Vai ser uma festa maravilhosa, enorme, aonde nessa festa o pai está feliz com os filhos, que os filhos vieram até ele, porque ele mandou o filho dele, o precioso filho, para nos buscar. É uma festa onde manifesta o amor de Deus por nós, e o amor de Jesus pelo Pai, e nós o amor pelo Filho e pelo Pai.
Tudo isso, irmão, por amor. E é um pouco deste amor que está dentro de você agora, pelo Espírito Santo. Então, irmão, o que a gente deve aprender nessa pregação também? É que devemos lutar contra tudo e contra qualquer coisa, irmão, que possa gerar em nós uma insatisfação por Deus. Lute contra a carne, lute contra o pecado, sofra como Jesus sofreu. Se separe do pecado, lute por isso, irmão. Deus nunca vai te rejeitar, mas Deus quer que você o ame. E esse amor nós vamos demonstrar por Ele constantemente, dia após dia, lutando contra o mal, lutando contra a natureza pecaminosa que está em nós, que é fruto da astúcia cilada da serpente no jardim do Éden. Está em nós, irmão. Aquilo nos contaminou, a todos nós. Pode ser que alguém ouvindo isso possa pensar assim: ah, mas eu não sou pecador, eu não estava lá, não foi eu que pequei. Você é pecador. Mas para você saber que Jesus morreu por você, porque às vezes alguém pensa, mas ele morreu por mim? Morreu por você. Porque se na terra agora só tivesse você, mais ninguém, Jesus mesmo assim viria morrer por você, para te salvar. Porque se Deus te amou, Jesus vem. Se Deus amou você, Ele manda o Filho. O Filho veio em primeiro lugar por amor ao Pai. Pai, tu os ama? Amo, então eu vou. Porque Jesus é o primeiro a se enquadrar no ensino que Ele mesmo deu. Amai a Deus sobre tudo e sobre qualquer coisa. Então, irmão, devemos lutar contra o pecado que nos afasta de Deus. Se você o ama, lute dia após dia, irmão, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí nós vamos ser vitoriosos para sempre. Porque essa natureza pecaminosa será derrotada de uma vez, quando o nosso corpo for transformado. Essa é a ideia da glorificação. A glorificação ali fala que nós teremos um corpo igual de Cristo. Alguns pensam, mas eu vou ter um corpo poderoso, será que... Ali não se trata disso. Quando fala o corpo igual de Cristo, significa um corpo sem pecado, um corpo santo. Quando isso acontecer conosco, irmão, nós, do mesmo jeito que hoje você é puxado ao pecado, o pecado será eliminado, você vai ser puxado para a santidade. Nós vamos, a gente vai querer a santidade. O nosso corpo automaticamente vai ser puxado para ser santo. Vai estar com Deus e eternamente santos na presença de Deus. Portanto, esse jardim, irmão, chamado Getsemane, ele nos revela o custo da nossa salvação. Esse momento está relatado para dizer, olha o que ele teve que fazer para poder nos salvar. Ele teve que se fazer como um pecador, se afastando de Deus, indo embora da casa do Pai em noite de frio e chuva, sozinho e de noite, para que nós pudéssemos entrar. Jesus sai e a porta se abre, e enquanto ele sai, nós entramos para estar junto com o Pai. Jesus aqui no Getsemane, ele aceita ser separado do Pai, para que nós pudéssemos estar reconciliados hoje. E hoje, por este amor, nós estamos aqui agora ofertando e oferecendo este culto de amor e de adoração a Deus, irmão. E para nós encerrar esse último apontamento, vamos lembrar o que disse o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 5. O profeta Isaías disse: ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
a graça estava sobre ele. O castigo que nos traria a paz estava sobre o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmão, para nós encerrarmos aqui, valorize o seu relacionamento com Deus, que custou o abandono do filho. Deus teve que se separar do filho por um momento para que nós pudéssemos nos apegar a ele, para que nós pudéssemos nos chegar próximos a ele. E quando enfrentar angústias, irmãos, angústias porque você está sofrendo, porque você não quer fazer tal coisa, você tem que superar alguém que te ofendeu, e você tem que ir lá se aproximar daquela pessoa, mas você está fazendo isso porque a Bíblia te ensina. É isso mesmo, isso é angústia. Angustie-se, tenta lembrar desta mensagem, lembra do Monte das Oliveiras. Jesus sofreu para nos salvar, angustiou-se para poder nos levar ao Pai. Lembra-se, sofra um pouco por ele também, irmão. Jesus sabe o que é esse sofrimento. Portanto, se tiver difícil, ore a Deus. Fala com Deus sobre o Monte das Oliveiras e peça piedade, perdão e força que Deus vai te dar. Fala: Senhor Deus, está aí o seu filho ao teu lado, ele sabe da luta que nós passamos para nos separar daquilo que está ligado a nós. Eu estou ligado ao pecado, Pai, e estou lutando para me separar dele. Me ajuda. Deus nunca vai negar ajuda. Você negaria ajuda ao seu filho? Se você não negaria, por que você acha que Deus negaria ajuda aos filhos dele? Não existe nada nesse mundo que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada! O apóstolo Paulo fala isso com um ar de alegria e de vitória. Nem a profundidade, nem a impureza, nem a lascívia, nem a avareza, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nunca subestime, irmão, o preço que foi pago por nossa reconciliação com o Pai. E hoje está sendo explicado mais um pedacinho desse preço que foi pago. Deus te ama terrivelmente. Nunca duvide desse amor. Não existe palavras para mensurar o quanto nos amou. Estamos tentando explicar um pedacinho desse sofrimento que Jesus passou por nós. Essa é a mensagem para hoje. Deus abençoe os irmãos. Agora, irmãos, vamos fazer a ceia. Separar aqui. Vamos fazer. Vou mostrar para os irmãos aqui. Eu vou virar minha câmera para que você acompanhe. Irmãos, tenta manter só a dose que vocês vão utilizar. Se tiver em 2 pessoas, o mesmo cálice, o mesmo copo, uma dose para cada pessoa, né? E o pão, tá? De preferência, pão ázimo, porque Jesus usou pão ázimo na ceia, né? O que é pão ázimo? Pão ázimo é um pão sem fermento, tá? É um pão sem fermento. Então você pode fazer um pedacinho de pão na sua casa sem colocar o fermento, tá? Minha esposa chegou aqui, ela vai tomar a ceia conosco, tá? Então a gente vai... Tá aqui o pão ázimo e o vinho. Nós vamos fazer a oração e pedir a bênção de Deus, a graça de Deus. E assim que terminar a oração, vocês me acompanham, tá bom? Então eu peço que todos agora fechem os olhos e vamos fazer a oração e apresentar o pão e o cálice ao Senhor. Oremos. Feche os áudios todos, tá? Alguém tiver com o áudio aberto, feche, por favor.
Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, querido Pai, no nome de Teu Filho e o nosso Salvador Jesus Cristo, nós estamos agora ainda, Senhor, dentro deste culto de adoração ao Teu nome. Só que hoje, Pai, em um momento especial, nós estamos agora posto à mesa, Senhor, aonde vai ser celebrado, Senhor, aqui vamos tomar a ceia do Senhor Jesus. Aqui está pronto, Pai, e na nossa frente está o cálice e o pão, Senhor, que representa o cálice, o sangue do Teu Filho que morreu por nós na cruz, Senhor, que sofreu agonia porque ia se separar de Ti, Pai. E pela primeira vez, Ele ia sentir-se separado de Ti, Senhor, numa comunhão perfeita que Tu tem com o Teu Filho desde toda a eternidade. Neste dia seria rompido por amor à nossa alma, Senhor. E nós estamos aqui lembrando deste maravilhoso feito de amor que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, Senhor. Nós queremos pedir agora, Pai, em reverência a esse momento e a pedido e a mandamento de nosso amado Jesus Cristo, que pediu para que continuássemos a celebrar e a realizar a ceia, Senhor, em memória dele, para que não esquecêssemos o que ele fez por nós. Agora, pois, está aqui, posto diante de nós, e te pedimos, Senhor, dai graças ao cálice que cada um de nós agora está. Senhor, abençoa este cálice. Agora este vinho, ou este suco, Pai amado, representa o sangue de Teu Filho, que verteu por cada um que aqui está na cruz, Senhor. Nós te pedimos também pelo pão, Senhor. Este pão representa o corpo do Teu Filho, Pai amado. O corpo que padeceu, um corpo que apanhou, Senhor. Cuspiram nesse corpo, xingaram esse corpo. Um corpo santo e puro, que foi deitado e colocado à força em um madeiro de cruz. Esse corpo, Pai amado, teve pregos transpassados nas mãos santa e maravilhosa do nosso Salvador. E os pés também, da mesma forma, foi furado e pregado na cruz, Senhor eterno, para que de lá ele não saísse e morresse uma morte agoniante e uma morte lenta de hemorragia, Senhor. Ó Deus amado e justo, por isso te pedimos também, abençoa, Senhor, este pão que a partir de agora representa o corpo de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Dito isto, Pai querido e amado, nós te pedimos e te apresentamos o cálice como o sangue e o pão como o corpo de Teu Filho. Nós te pedimos e te apresentamos em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, agora Amém. podem pegar Amém. o pão. Eu e minha esposa vamos tomar. A gente vai comer. Coma primeiro o pão. Podem mastigar e comer, irmãos. E agora vamos tomar o cálice. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Santo e bendito Jesus. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado, meu Jesus. Muito obrigado. Tudo és tua, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Obrigado, Jesus. Senhor. Nós não merecemos, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Santo, Aleluia, santo, Jesus. santo, santo és tu, Pai. Por ter dado teu filho, Senhor. Por morrer por nós, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Glória a Tu Jesus. sabes, Senhor. Tu sabes. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, irmãos, nós vamos continuar fazendo culto a Deus.
e vamos continuar tomando a ceia até que Ele venha nos buscar. Manda a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele disse, Ele nos ama tanto, irmão, que Ele falou: eu não vou comer mais e nem vou beber do fruto, até que eu possa comer e beber junto com vocês na glória de meu Pai. Isso é amor, irmão. Isso é amor. Ele está lá aguardando nós. Significa que o pão, a ceia lá é festa. Ele falou: eu não farei festa enquanto vocês não estiverem comigo. E louvado seja Deus por isso, irmão. Isso é amor. Ele é fiel a cada um de nós. Ainda que nós caiamos, porque nós não somos fiéis a todo momento, a gente erra, Deus continua fiel. Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos pedir para um dos irmãos para fazer a oração, para nós encerrarmos o culto. Não, eu vou passar para a irmã Esther, e a irmã Esther agora, ela convida alguém de vocês. Passo agora a direção do culto para a nossa irmã Esther.